Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Começa agora mais um programa Universo Mais e no programa de hoje você confere uma entrevista super bacana com a Thaís Leonel, proprietária da WSI aqui de Araraquara, sobre o tema marketing digital. E também você que está preocupado com a saúde, uma entrevista com muita informação e dicas com a Vânia Silva, esteticista. Roda a vinheta! E o nosso programa de hoje começa com muitas informações, dicas e orientações sobre marketing digital. Olha só que bacana esse tema para você empreendedor e empreendedora que nos assiste. E quem vai conversar um pouquinho sobre este tema aqui com a gente é a Thaís Leonel, que é proprietária da WSI. Thaís, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Thaís, e para a gente começar, o que é o marketing digital? O marketing digital, de uma maneira bem simples, é toda maneira de fazer alguma divulgação nos canais da internet. Eu falo que o marketing digital vai além do Instagram, porque a gente está muito acostumado a associar. Mas a gente tem várias outras estratégias que podem ajudar tanto o microempreendedor quanto grandes empresas dentro desse universo tão vasto que é a internet. Olha só, temos aí várias plataformas hoje que dá para ser trabalhada, Eu acho que o Instagram ainda é o que continua mais em alta. Hoje o Instagram é o que continua mais em alta, mas é importante a gente saber se o nosso público está no Instagram. Porque a gente tem também o TikTok que vem com uma força muito grande quando a gente fala em rede social. Mas se eu quiser falar mais corporativo, assim, ir nos decisores, diretores, eu vou para o LinkedIn. Então, cada estratégia te dá uma direção para qual caminho e qual plataforma, qual canal dentro da internet seguir. Cada rede social tem um direcionamento, Tem um direcionamento. Maravilha. E também existe uma diferença, entre persona e público-alvo, que é algo que a gente tem que se preocupar logo no início, aí, na hora de se posicionar dentro da rede social. Isso é uma excelente pergunta, porque as pessoas confundem ou não sabem a diferença. Público-alvo, para você saber, é o que a gente fala quando a gente está falando de idade, dados mais demográficos. Então, assim, o meu público está na cidade de Araraquara, são basicamente mulheres na faixa etária de 35 a 50 anos. Então, isso é um público-alvo. A minha persona dentro do meu público-alvo, essa mulher, ela trabalha fora, ela é mãe, ela tem tantos filhos, ela gosta de cozinhar e nos finais de semana ela gosta de ir ao cinema. Essa é a minha persona. Então, a gente, quando desenha a persona, a gente consegue definir qual é a linguagem que a gente vai usar para conversar com esse público e ser mais assertivo, criar conexão e engajamento. Sou empreendedora, autônoma, como que eu faço para iniciar isso, Quero ser mais presente dentro das redes sociais. Como que eu começo? O importante é a gente saber que a gente precisa dividir o que é vida pessoal da profissional nas redes sociais. Porque às vezes a gente pode passar uma imagem errada e isso afastar as suas vendas. Então, primeiro, vamos pensar no Instagram, que ele é mais fácil de usar. Cria uma conta profissional no Instagram. Ela é muito fácil. Você clica num botão, ele transforma de conta pessoal para profissional. Sim. E a profissional pode ser tanto como criador de conteúdo, como a empresarial mais focada em empresa, varejo. Então, primeiro defina esse ponto. Depois, poste foto dos seus produtos, poste vídeo. Não tenho dinheiro para começar, porque isso é muito comum no microempreendedor, não tenho como contratar uma agência. Comece pelo básico. Tire fotos, mas fotos bonitas, com o celular mesmo que você tem. Crie vídeos explicando o seu produto. Então, vamos pensar que eu faço bolos e pães em casa. Então, assim, conta um pouquinho da sua receita, tira uma foto do pão assando, filma o seu processo de fabricação, usa o CapCut, que é um aplicativo gratuito, onde você pode editar seus vídeos. E tome muito cuidado se você pensar em patrocinar, clicar naquele botãozinho de impulsionar, turbinar a publicação. Sim. Não use nenhum tipo de música que tem direito autoral. O que são essas músicas de direito autoral? Vou colocar a música da Ana Castela que está bombando. Não faça isso se você quiser patrocinar, porque você vai ter esse vídeo bloqueado.
São vários detalhes aí que nós temos que ter essa atenção, né, na hora de divulgar o nosso produto ou o nosso trabalho, né? Existe alguma dica que você poderia passar aí para o pessoal de casa que ainda não está em condições de investir, mas quer começar? Como que ele pode tirar uma foto legal? Como que ele pode pensar no conteúdo que ele vai divulgar? Tem algumas dicas que você pode passar para a gente? Claro. Pense nas datas sazonais do ano, se elas têm relevância com o seu produto, com o seu segmento. Isso é a primeira estratégia. Então, assim, se eu trabalho com chocolate, a data mais importante para mim provavelmente vai ser a Páscoa ou o Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, você já pode começar a pensar em conteúdos focado nessas datas. Outra coisa é ter um cronograma mesmo. Anote, planeje. Então, assim, hoje vou falar sobre trufas com recheio de maracujá. Agora vou falar sobre um bolo de cenoura. Então, planeje o que você vai querer falar e nos dias. Outra coisa importante é sempre tire foto com o celular na vertical, né? E os vídeos também. Então, a gente tem uma tendência melhor de visualização e engajamento quando eles estão na vertical do que na horizontal. Legal. Então, essa é uma outra dica. E se você for, né, tiver um fundo branco, aquele fundo infinito, você pode fazer com uma cartolina branca e colocar o seu produto ali, ele já vai dar um efeito melhor nas fotos. Olha só que legal, gente. Então, ó, anota aí, fiquem atentos a essas dicas, né, super importantes. Existe uma diferença entre no conteúdo que eu vou publicar nos posts que ficam fixos lá no Instagram ou independente da rede social e os stories, né? Existe uma diferença que o empreendedor ou a pessoa deve se preocupar na hora de publicar? O que a gente fala, né, que está ali na linha do tempo, no feed, né, que é o post ali que fica, ele serve para atrair um público novo e fortalecer a sua marca. Então, ali você pode trabalhar melhor o seu conteúdo. E quando você for escrever o conteúdo, seja o vídeo ou um post estático, uma foto mesmo, pense na palavra-chave que remete ao seu conteúdo. Ah, eu trabalho com venda de carros. Então, esse carro, desse modelo, esse ano, tal. Tudo isso ajuda o seu post a ser encontrado se alguém clicar na lupinha do Instagram e fizer uma busca. Essa é a primeira coisa. Os stories, eles servem para engajar seu público. Então, tente ter o costume de publicar pelo menos uns 3, 4 stories por dia, em horários diferentes. Então, um de manhã, um à tarde, um à noite, né? Isso tudo vai fazer a sua página ter movimentação. Isso vai atrair mais engajamento. Nos stories é coisa rapidinho, uma fotinho. Olha, eu tô aqui começando a fazer tal preparação. Então, né, são coisas mais simples e mais rápidas. Nos posts que ficam, você pode trabalhar melhor o conteúdo escrito. Sim, as empresas, além de divulgar o seu produto, às vezes a pessoa é um microempreendedor, uma loja mais bairrista, né, e está divulgando os seus trabalhos. Não é indicado utilizar nada que fosse da vida pessoal. Por exemplo, muitas pessoas às vezes acabam confundindo e acabam publicando os dois ao mesmo tempo. Pode ou não pode? E se pode, o que é permitido? A gente fala que não é recomendado. Sim. A página é da sua empresa. É interessante a gente dar uma humanização. Então, a pessoa saber quem é a dona da loja, saber que ela foi numa feira, está viajando, trabalhando. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquelas fotos, né? Ah, tô na praia de biquíni, tô tomando a minha cervejinha de final de semana. Então, alguns pontos é interessante a gente tomar cuidado. A gente pode sim humanizar, pode aparecer. Ah, hoje estou com a minha filha trabalhando aqui na loja. Ah, levei meu filho. A gente pode, mas tome cuidado com as situações, porque isso pode, né, virar contra a sua marca, dependendo da situação. Sim, então fiquem atentos. E para as empresas, vamos focar nas empresas. Tem uma empresa, como que eu vou estudar o meu mercado para que eu possa me posicionar no meu bairro? Ou quero atingir município, quero atingir nível cidade e região? Como que eu posso me estruturar para isso? Aí a gente tem várias outras estratégias. Primeira coisa é ter um site. O site é a única coisa que é sua na internet, né? É a única coisa que é da sua propriedade. Porque as redes sociais, elas mudam, elas atualizam, elas podem deixar de existir, outras surgem. O site é a primeira, né, ferramenta, o primeiro canal que o Google lê como posicionamento. Então, isso vai te ajudar, se alguém entrar lá e digitar, né, indústrias com máquinas para café.
Se eu tenho um site, ele vai me fazer aparecer melhor, tá? O Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google, que é quando a gente faz a busca, aparece ali traçar rota, ligar, mapa, até cardápio, né? Se eu sou um restaurante, uma lanchonete. Isso é uma outra ferramenta importante para as empresas, porque também você aparece quando alguém pesquisa através das palavras-chave, por isso a importância, pelo seu produto ou serviço. Então, são ações simples, básicas, mas que trazem relevância para as empresas. Olha só que bacana. E puxando o seu gancho, palavras-chave. Como que eu trabalho isso nas minhas redes sociais, no meu negócio, no meu segmento? A gente precisa pensar qual que é o meu produto ou serviço. Então, se eu estou falando de carro, então a minha palavra principal é carro, ou associar o carro ao modelo X. Isso é uma palavra-chave. Então, a palavra-chave vai ter sempre ligação com o seu segmento. Então, isso é muito importante que tanto em rede social, quanto em Google, quanto em site, ele traz relevância quando você vai aparecer, quando alguém busca por isso. Então, assim, a gente tem as palavras-chave simples e as palavras-chave longas. Ou, por exemplo, como fazer um bolo de cenoura. Isso é um outro tipo de palavra-chave, que a gente chama de cauda longa. Né? Então, a gente tem que pensar assim, ok, como o meu público vai me procurar? E daí a gente define as palavras-chave. Não necessariamente a gente vai ter uma, a gente pode ter várias palavras. Certo. E agora para a gente trazer um pouquinho de curiosidades. Existem vários termos técnicos, né, que a gente escuta, leads, enfim, dentre outros que você pode aqui colocar para a gente. Como que as pessoas ficam sabendo o que é? Se você pode falar o que é, o significado, como identificar? Porque eu sei que é algo que a gente vive no dia a dia, mas ao mesmo tempo é tão distante da gente, né? Lead é o que as pessoas mais falam assim, o que é um lead? Lead é aquela pessoa que te mandou um orçamento, solicitou um orçamento para você, entrou em contato, solicitou um orçamento, mas ainda não fechou a compra. Ele é um lead, ele é um comprador em potencial. Depois, dentro do marketing, da publicidade, a gente tem o briefing, né? O que é o briefing? Nada mais é do que um documento onde a gente conhece mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Que mais que eu posso falar? Inbound marketing. Inbound marketing é uma estratégia muito ampla, onde a gente trabalha vários canais ao mesmo tempo, que a gente fala que a gente passa por alguns funis, que é atrair, nutrir, despertar o desejo e fechar. Então, através disso, eu posso ir para rede social, eu posso para e-mail marketing, eu posso para site, tráfego pago, e tudo isso cai dentro de uma ferramenta como um CRM para a gente entender qual é o ponto de conversão ou de compra daquele lead. Olha só. É bem complexo, o inbound é mais complexo. Uma complexidade maior, né? E para o profissional que queira conhecer um pouquinho mais também, aí a gente tem que procurar realmente um profissional específico, né? Para que possa nos orientar também, né? É um investimento necessário em alguns momentos. A gente diz que é muito importante você ter bons profissionais para atuar, né, na sua marca, porque você pode perder a senha se você não tiver um bom profissional. Ele pode desistir de cuidar da sua marca e levar tudo isso. Então, assim, procurem bons profissionais, boas agências, até bons freelancers, porque a gente tem bons freelancers no mercado. Então, mais pessoas que estudam, porque o marketing digital muda muito, muda o tempo todo. Então, assim, essa atualização constante, ela é muito importante para que a gente traga resultado para os nossos clientes. É uma atualização constante da pessoa, que ela precisa estar a todo momento estudando realmente e também se atentar a essas preocupações, né? Que, querendo ou não, a empresa hoje, né? O nosso negócio é parte de nós, né? Faz parte da nossa vida, é como uma conta de banco, né? Hoje a gente trabalha isso, tá? É a nossa divulgação do nosso produto, do nosso serviço, mas é uma conta íntima, né? Então a gente tem que ter uma certa atenção mesmo, né, Thaís? Tem sim. E assim, tem muito sequestro de perfil, invasão de perfil. Então tudo isso, você precisa cuidar muito bem, porque antigamente a nossa marca era o logo, o endereço da empresa, a empresa ali. Agora não. Agora os canais digitais fazem parte da propriedade de marca, né, da empresa. Então, tudo isso precisa ser cuidado com muito carinho e muita atenção. Tem algumas dicas de cuidados para esses tipos de fraudes que você poderia colocar aqui para nós?
As redes sociais, é importante que você tenha autenticação em 2 fatores, né? Eles pedem muito isso. O que é essa autenticação? É você ter a sua senha e mais um código para liberar o seu acesso. Quando a gente está falando de rede social tipo Facebook, Instagram, é importante a gente ter o gerenciador de negócio para essas contas. Tá? Isso é uma maneira profissional de você manter seu WhatsApp, business, seu Instagram, seu Facebook, tudo dentro de um local só. Quando a gente vai para as contas de Google, YouTube, tráfego pago, né, o Google Ads, você também tem essa autenticação de 2 fatores dentro das contas. Então, tudo isso vai te trazer mais segurança. E não importa se você tem uma agência, se você tem um freelancer, você ter, né, você proprietário da sua empresa, ter o acesso de tudo. Meu Deus, olha só, gente, anotou? Por favor, se não anotou, continua aqui com a gente, segue a gente. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Que entrevista informativa mesmo. Valeu muito a pena a gente trocar essa experiência aqui hoje. Eu que agradeço. E é isso aí, gente. Agora vamos de Viracopos. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Viracopos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Viracopos, a sua vida é uma festa. Está gostando do nosso programa? Então não saia daí que daqui a pouco estamos de volta. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta e vamos de Nova Mac, movidos pela inovação. Fica a dica para você, empreendedor ou empreendedora. E no bloco de agora nós vamos conversar um pouco sobre estética e saúde com a Vânia Silva, esteticista aqui de Araraquara. Seja muito bem-vinda, Vânia, no nosso programa. Obrigada, Malu. Vânia, para a gente começar, um tema super importante dentro deste contexto, o que é a drenagem linfática aqui, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre este universo? Então, a drenagem linfática hoje, ela é muito procurada para fins estéticos. A gente tem que ver a drenagem hoje com um olhar diferente, um olhar que ela traz muitos benefícios para a saúde. Então, ela aumenta a imunidade, ela ajuda nas trocas metabólicas, na redução de medidas. Então, o paciente, às vezes, ele procura a drenagem somente para fazer ali por uma emergência, uma sessão só, e não, é um tratamento. Ele tem que entender que a drenagem ela é um tratamento. Então, é um momento que ele vai viver ali, né? Um momento dele, um lugar totalmente aconchegante. É um momento que ele tira para descansar. No caso, né, a maior público é a mulher, mas a gente tem público masculino também, que também faz. E hoje, dentro da minha área, que eu atuo com a parte de drenagem e as outras coisas, eu vejo muito que às vezes as pessoas só procuram quando precisam de tratamentos que nem um linfedema, que é uma indicação médica, ou para outras patologias. E a drenagem hoje ela atua de forma preventiva, não só, né, prevenindo essas patologias, como ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Quando que eu devo procurar, né? No caso da saúde, o médico te indica, ele vê a sua situação, o seu diagnóstico e acaba indicando a drenagem. Até mesmo para quem busca alguns aperfeiçoamentos estéticos, né? Sim. Mas para prevenção, como que eu procuro, como que funciona isso, como que a pessoa pode ter esse start, né, para isso? Então, hoje, vamos falar, o ser humano hoje, a gente não tem uma alimentação certinha, balanceada.
Então, a drenagem, ela entra como um tratamento coadjuvante. Ela vai entrar ali para trazer o bem-estar, fazer as trocas metabólicas, redução de medidas. Então, ela é um coadjuvante na nossa rotina diária. Então, ela vai trazer esses benefícios. Que legal, olha só que bacana, né? Então, você aí de casa quer estimular, quer trabalhar essa parte do seu corpo, busque um profissional adequado, né, Vânia? Sim. Então, a drenagem, assim, quando que eu procuro a pessoa para fazer drenagem? Então, geralmente, no começo do dia, a gente acorda magrinha, né, vamos dizer assim, mais enxutinha. E ao decorrer do dia, a gente vai tendo ali a retenção hídrica, os pés ficam mais inchadinhos. Então, a drenagem, uma drenagem realizada ali, respeitando ali o sistema linfático, as pressões corretas, ela dura até, em média, 3 dias ali funcionando, tá? E por que esses pontos, eles devem ser estimulados? Então, a drenagem, o nosso corpo, ele funciona 24 horas por dia. Nós já temos a drenagem fisiológica do nosso organismo. Mas quando nós temos essa deficiência por má alimentação, falta de atividade física, a drenagem, ela entra para poder fazer esse sistema linfático voltar a funcionar. Porque um déficit, né, a parte alimentar, falta de atividade física, a correria, má alimentação, falta de sono. Então, isso faz com que o sistema linfático ele fique mais lento e a pessoa ela começa a ter a retenção hídrica ali e desenvolver algumas coisas. Então, a drenagem ela vai ser um auxiliar, ela vai ativar esse sistema linfático. Existe uma idade ideal para começar esse tipo de tratamento? Não, não tem idade ideal. Eu tenho pacientes desde adolescentes, né, depois da puberdade aí que menstruou, né, que tem a primeira menstruação, até os mais idosos, mais os pacientes de patologias, que são as senhorinhas, né, que tem as perninhas mais inchadas. Então, não tem idade. Existem vários tipos de drenagem, né? Quais são? Para que segmento cada uma é? Então, existe vários tipos de drenagem, assim. Dentro da anatomia e dentro, né, dos artigos científicos que a gente tem, a drenagem linfática ela é uma só. Então, não existe técnica correta ou incorreta. O que nós temos que respeitar é o trajeto, é a anatomia, a pressão. Então, nós podemos realizar a drenagem linfática de diversas formas, desde que nós respeitamos anatomia, pressão, de acordo com cada necessidade. Um exemplo, eu não vou usar a mesma pressão no pós-operatório. Um paciente que fez uma cirurgia, que está ali todo inchado, que tem dor, então essa pressão ela é menor. Uma pessoa que está procurando a drenagem mais para fim estético. Então a pressão ela é um pouquinho maior, mas eu tenho que respeitar o limite máximo. Isso é a longo prazo, a drenagem, ou ela tem um curto prazo, ou tem um prazo determinado que eu posso estar praticando? Então a drenagem geralmente as pessoas procuram, pode fazer, é um tratamento. Quem faz, geralmente, ele dá continuidade sempre. Às vezes a pessoa procura, vai viajar ou faz uma drenagem ali porque precisa desinchar ali no momento, mas eu recomendo uma drenagem semanal, pelo menos, ou no mínimo um intervalo cada 15 dias. Na questão de saúde, pós-operatório, qual outro método que eu posso estar utilizando e como que funciona nesses casos aí para o pessoal de casa que às vezes está precisando dessa atenção, desse cuidado? Então, a drenagem pós-operatório, o pós-operatório não se resume somente em drenagem. É um tratamento complementar, existem técnicas que nós associamos dentro do pós-operatório, como a reabilitação, a eletroterapia, outros atendimentos. A drenagem ela vai ser só um coadjuvante. Ela é importante, mas ela sozinha ela não tem resultado no pós-operatório. O nosso papel como profissional dentro do pós-operatório é acelerar esse processo, fazer com que o paciente ele passe por essa fase de uma forma mais tranquila e acelere esse processo de recuperação. Dentro do pós-operatório, nós temos que respeitar também, se o paciente ele fez abdominoplastia, a drenagem ela tem um sentido que nós temos que trabalhar de forma reversa. Nós não fazemos deslizamento no pós-operatório como uma drenagem de fins estéticos, nós fazemos deslizamento, não usamos creme. Então, dentro do pós-operatório tem essas diferenças para uma drenagem convencional. Como que eu posso potencializar essa drenagem, né? Eu não sei se isso é feito somente com tratamentos específicos e profissionais específicos ou se em casa eu também posso contribuir de alguma maneira. Pode. Nós podemos trabalhar em casa respiração profunda, isso vai ativar a drenagem fisiológica do nosso organismo, exercício físico,
Ele ajuda a drenagem fisiológica, que é a drenagem que nós temos no nosso corpo, que ele vai fazer a contração muscular, então isso ativa o sistema linfático. A alimentação também interfere, também ajuda também na parte do sistema linfático. Então essas coisas que nós associamos no nosso dia a dia também contribuem para o sistema linfático trabalhar aí de forma certinha. Existe alguma contraindicação onde eu não devo utilizar a drenagem linfática? Contraindicação absoluta, pacientes oncológicos, tá? Durante o tratamento, após tratamento, liberação médica pode ser realizado, e pacientes de trombose, tá? Existe aí algumas controvérsias que falam que o paciente de trombose pode realizar após liberação médica, mas eu, Vânia, não faço, porque precisa de um exame mais detalhado, a drenagem linfática ela aumenta a circulação sanguínea, então pode fazer a movimentação do trombo, então contraindicação também. Hoje vocês estão também trazendo um pouquinho seu conhecimento, Vânia. Além de esteticista, você também está estudando, né? Está graduando aí na área da enfermagem. Como é que está sendo isso para você? Como que isso contribui para a sua área também? Então, eu resolvi fazer a graduação de enfermagem dentro do meu pós-operatório para ampliar os meus tratamentos. Tratamento de feridas, eu trabalho com ozonioterapia, então isso também vai aumentar bastante, me ajudar nos tratamentos dos pacientes pós-operatório. Muito bacana, olha só, gente, que aula aqui que a Vânia está dando pra gente, né? De dicas que você pode realizar na sua casa, que você pode tomar esses devidos cuidados e também procurar um profissional. Vânia, uma outra dica que você pode deixar aqui para a pessoa que quer aí se profissionalizar dentro desta área. Hoje você oferece cursos dentro de drenagem linfática ou você trabalha mais alguma outra vertente? Hoje eu dou o curso de drenagem linfática, que é um método desenvolvido por mim. Então foram 2 anos de muito estudo, então eu estou dando o curso presencial e esse curso ele envolve bastante a parte fisiológica, anatômica. Então eu trabalho ali a drenagem no pós-operatório, drenagem facial. E então é um curso assim que eu dediquei 2 anos, estudei bastante, fiz algumas especializações para poder trazer um novo conceito de drenagem aí para os profissionais, para atuar aí de uma forma mais humanizada, né? Olhar o paciente de uma forma individual. Então, no meu curso de drenagem eu trago tudo isso. É um curso que é recente, a pessoa ela pode começar do zero com você ou ela já tem que ter alguma formação? Na verdade, esse curso a pessoa tem que ter algum conhecimento na parte, pelo menos algum conhecimento na parte anatômica e fisiológica. Tem que ter um conhecimento na parte estética. Precisa ter uma introdução, algum profissional da área da saúde que já trabalha, porque o curso ele fala muito a parte de anatomia, fisiologia. Então, se for uma pessoa que ela não tem experiência, ela não vai conseguir acompanhar aí o desenvolvimento, curso. Né? Isso. É um curso longo? Não, o curso ele é um dia inteiro de curso, tá? O presencial. Um dia de curso. Tá para sair aí no papel online, projetos novos agora. Que legal. Mas ele é um curso que ele tem a duração do dia inteiro, então a parte da manhã eu trabalho toda a parte teórica do curso e na parte da tarde a gente trabalha a prática nas modelos, as alunas ali trocam, aí eu deito na maca para ver as pressões, tudo certinho. Então ali a gente troca bastante conhecimento e aí tenho, né, o suporte que eu dou depois de 30 dias, o grupo WhatsApp, toda a conversação ali comigo com as alunas. Tem alguma dica ou orientação que você pode deixar para o nosso público, para quem está nos assistindo agora? Claro. Então, dentro da nossa área hoje, a área da estética e da saúde, ela está muito grande. Mas que as pessoas procurem profissionais realmente qualificados, pessoas que tenham conhecimento qualificado. Principalmente, assim, eu falo no pós-operatório. O pós-operatório é um momento tão importante que a pessoa passa, ela investe um dinheiro alto. E aí ela acaba procurando um profissional que ele não tem ali a qualificação para saber lidar com aquele momento. Então, procure um profissional qualificado, vê se ele realmente tem experiência na área, porque o seu pós, né, ele pode ser comprometido por uma má conduta profissional. Então, valorize, né, procure, investigue para saber se realmente ele está apto para trabalhar aí dentro te dar esse suporte, né, depois da sua cirurgia. Vânia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso universo, viu? Foi uma entrevista muito bacana, que trouxe muito conteúdo para nós. Eu que agradeço o convite, viu?
Obrigada. E antes da gente fazer os encerramentos, eu quero agradecer a Mona Lisa Concept, essa loja maravilhosa que nos permite aqui vestir esses looks maravilhosos que você encontra aqui nos nossos programas. Olha só que colar magnífico, que vestido. Nena e Sofia, muito obrigado, viu, por ser nossas parceiras aqui para realizar esse universo aqui para todos vocês. E para finalizar o nosso programa que vem chegando ao fim, né? Uma pena, mas não se esqueçam que semana que vem tem mais, né? Sempre tem universo aqui na nossa telinha para vocês. Então nos acompanhe nas redes sociais, siga nós em todas as redes, YouTube, enfim, programa Universo Mais na cabeça, hein, gente? A gente vai ficando por aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inova Mac, movidos pela inovação.